Companheiros, companheiras de jornada evolutiva, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em nome de Deus, que possamos nesse trabalho juntos, através da rede mundial de computação, emanarmos sentimentos e vibrações para que possamos entender a mensagem de Jesus que está à nossa disposição há mais de 2000 anos. Agradecemos ao Pai esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos aqui, e que possamos absorver de tal forma que todos os ensinamentos de Jesus façam parte das nossas ações diárias e assim possamos construir um mundo novo, um mundo de paz, solidariedade e amor. Companheiros e companheiras de jornada evolutiva, mais uma vez nos reunimos aqui para uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a sua mensagem, e hoje nós escolhemos para a nossa reflexão a parábola do filho pródigo. Essa parábola mostra toda a nossa rebeldia e a nossa tomada de consciência para o refazimento do caminho ao seio do Pai. E tem alguns detalhes que nós vamos contextualizar no tempo e espaço daquele tempo que geralmente escapam da compreensão comum, porque muitas coisas são inexplicáveis, outras coisas nós conseguimos entender, mas acima de tudo que nós possamos realmente ter uma visão completa do que aconteceu naquela época dessa parábola contada por Jesus. Vamos lá? Diz o seguinte, em Lucas 15, capítulo 15, versículo de 11 a 32. E disse o homem, um homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Bem, já nesse primeiro versículo, nós podemos visualizar aqui um rompimento cultural do povo hebraico. Esse pedido do filho mais novo em pedir parte da herança, da propriedade do pai, era um assinte daquela época. Praticamente um crime. Não poderia pedir a herança, fazer uso da herança com o pai vivo. Isso correspondia ao quê? Que aquele que pediu a herança desejaria que o pai estivesse morto para se apossar dos bens. E isso foi um assinte, um escândalo de toda a aldeia daquele período. Todos se relatam, né, que todos ficaram indignados com a atitude do filho. Mas mesmo assim, o pai, sem retrucar, sem dizer que estava bom ou que estava ruim, sem fazer nenhuma observação, ele repartiu a herança e deu para o filho mais novo. E pouco depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele pegou o dinheiro e saiu pelo mundo, esbanjou o patrimônio que na verdade não era dele, era do pai. Seria dele por herança. E nós nos reportamos aqui ao quê? Ao mordomo infiel, outra parábola de Jesus. Geralmente nós somos administradores, dissipadores, gastadores, inconsequentes. Ou seja, nós somos administradores irresponsáveis ainda, porque nós ainda não conseguimos a nossa maturidade moral e por consequência espiritual para administrar aquilo que não nos pertence.
nós temos dificuldades de administrar aquilo que nos pertence. Imagine, companheiros e companheiras de jornada evolutiva, aquilo que não nos pertence. Então ele saiu, gastou, fez gastos desnecessários, não pensando no amanhã, não pensando no porvir, e viveu a vida inconsequente da idade. Relata os estudiosos que esse menino tinha 16 a 19 anos, nessa faixa. É a fase da rebeldia, do confronto, do enfrentamento inconsequente. Mas por que o pai deixou, já que o pai sabia disso tudo, o pai deixou, o filho deu a herança, a parte que lhe cabia dos bens, e deixou o filho partir, porque tinha que viver. A gente só aprende experienciando, vivendo. E ele, o pai, sabendo disso, mesmo sentido, porque pela conjuntura judaica daquela época, era muito doloroso ouvir os comentários do vizinho de um filho que desejaria que o pai estivesse morto para se apossar dos bens. Ele enfrentou tudo em silêncio, não falou nada, porque o filho, na verdade, precisava se descobrir, precisava se ver, precisava crescer, precisava se expandir. E seria um desejo legítimo, mas da forma que foi, da forma que se deu, foi uma forma, assim, digamos assim, intempestiva, irrefletida para a juventude. Embora muitos estudiosos falam que ele foi em busca do seu eu interior. É outra vertente que também deve ser considerada, essa do filho pródigo. E Avino seguiu ele depois de gastar tudo, dissipar tudo que lhe foi dado pelo pai, da parte da herança. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. O que eu falei anteriormente, que foi nós falamos, ele não pensou no provir, por ser um jovem da faixa de 15 a 20 anos. Eles queriam viver o momento, como todo adolescente e todo jovem. Ele gastou tudo, passou o período, e ele já não tinha mais nada, porque ele dissipou todas as heranças em farras, em festas, em gastos, como foi dito, desnecessário. E aí, na hora que precisava ter o mínimo para alimentação, não tinha. Não tinha nada, não tinha absolutamente nada para saciar sua fome e atender às suas necessidades básicas. E foi aí, chegou-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para seus campos para cuidar de porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui tem um caso muito delicado, um cenário delicado. Em primeiro lugar, ele passou necessidade, viu-se de uma situação difícil, não tinha nada para se alimentar, não tinha nada para o seu sustento. Chegando nessa cidade, a única alternativa que ele tinha, que deu a ele, foi o quê? Procurar emprego. E um dessas pessoas, para mim foi providencial para o ressurgimento desse filho, o encaminhou para cuidar de porcos. E aí que está a questão. Os porcos eram bichos malquistos, né? Da cultura judaica. Era coisa que sugeria coisa imundícia, porcaria, pecado, até pecado. E ele foi cuidar. E esses porcos se alimentavam de alfarrobas, né? Vagens, em outras palavras. Mas só que tinha
dois tipos de vagens. A vagem doce, que era comida pelas pessoas daquela época, quando tinha um período desse período de seca que foi dito anteriormente, do slide anteriormente, e as amargas, que eram dadas para os porcos. Nem as amargas ele tinha o direito de comer, que dava para os porcos. Imagine que situação. Quantos de nós não ficamos comendo vagens amargas no mundo, pelas nossas privações, pelas nossas próprias escolhas? Padecemos de outra forma de uma necessidade de afeto, alimento sentimental, alimento espiritual, e nós nos afastamos do Pai. Foi isso que aconteceu com esse filho pródigo. Ele foi levado ao campo pelo próprio exercício do seu livre-arbítrio, pelas suas escolhas, pelas escolhas feitas por ele, a apacentar os porcos, e nem era lhe dado o que comer. Ele não tinha o que comer. E quando ele tinha desejo de comer, nem as vagens do porco ele tinha direito de conseguir comer. Passou extrema necessidade. Ele, porém, caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Quando fala cair em si, ele percebeu o erro que ele cometeu com o pai. E o pai aqui é representado Deus. Deus é representado pelo pai. Os filhos, a humanidade. Somos nós. E daí, nós podemos perceber que quantos enganos, quantos equívocos seriam evitados se nós parássemos para refletir. Quantas privações nós teríamos evitados se nós não seguíssemos apenas um impulso instintivo. Por isso, há uma necessidade de educar os sentimentos, de perscrutar o seu eu interior, para que as nossas decisões sejam tomadas com bases sólidas. Mas na situação dele, um jovem que querendo ganhar o mundo, querendo se expandir e achando que aquela propriedade o limitava, como todo jovem hoje, queria ganhar o mundo e se perdeu. Quantos jovens se encontram hoje no mundo das drogas, dos vícios de toda a natureza? Entidades filantrópicas, não governamentais, trabalham, ajudam e auxiliam essas pessoas que sofrem essas dependências químicas. Então, nós sempre temos que ter em mente que a pessoa nós devemos deixar a pessoa ter seu livre-arbítrio, mas sempre que a pessoa cair, não criticar, amparar, socorrer, acudir. Ela por si só, e à medida do seu esclarecimento, ela vai percebendo os erros que ela cometeu. E foi isso que estava acontecendo com o filho pródigo. Ele tinha tudo na fazenda do pai: conforto, alimentação de qualidade e, acima de tudo, o amor paterno. Ele abriu mão de tudo para se atirar na aventura, no desejo inconsequente. Somos nós que nós nos apartamos do Pai, caímos e agora estamos fazendo um caminho de volta a duras penas, passando por dificuldades e empecilhos
que nós caímos, vencemos, retornamos de novo, porque nós não vencemos muitas vezes outros empecilhos, mas o importante é que nós não desistamos, que continuemos perseverante, até conseguirmos realmente o nosso objetivo. A paz íntima dentro dos nossos corações. E para conseguir essa paz, nós temos que depurar, na verdade, a nossa condição moral. Emmanuel nos fala, em uma das suas obras, que nós temos sonhos imprecisos, desejos imprecisos. É verdade. Muitas vezes nós somos atraídos pela mídia, por pessoas influentes, chamados fazedores de opinião, e aquilo muitas vezes não nos serve, aquilo muitas vezes nos prejudica. Lá na frente torna-se óbice na nossa caminhada evolutiva, porque nós compramos as coisas sem questionar a utilidade durante a nossa caminhada evolutiva. E a reflexão desse filho é a reflexão das nossas dores. Se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito outra coisa, como seria? Não dá para saber. Por isso, a experimentação, como disse Emmanuel no livro no Mundo Maior, é válida. Mas nós não podemos ficar experimentando a vida toda. Quando nós percebermos que aquilo errou, que eu errei, que eu cometi um equívoco, eu tenho que refazer o caminho de volta com humildade, reconhecendo que eu errei, reconhecendo que eu preciso reparar o dano que eu causei a outrem, se causei. Mas principalmente o maior dano que foi causado foi a mim mesmo. Por quê? Porque o único que vai responder pelo desencontro meu e de terceiros, se eu influenciei isso, sou eu mesmo. Então esse rapaz, esse jovem, teve um lampejo. Ele recapitulou tudo que ele tinha, tudo que o abastecia, tudo que o supria. E viu, não, os empregados do meu pai tinham tudo de bom e melhor, e eu aqui cuidando de porcos, essas coisas imundas, me sujando. Talvez para uns pode parecer até uma atitude, não uma atitude 100% de consciência, mas só por causa da privação. Pode ser, mas é o primeiro passo. É o primeiro passo para a expansão da nossa mente, para a expansão da nossa consciência. E levantando-se, ele foi. Ele foi em direção ao Pai, de retorno. Nesse duro caminho, nessa dura jornada de privações, ele tomou essa decisão de voltar ao Pai e falar tudo o que ele pensava em respeito das decisões que ele tomou até então. E segue. E levantando-se foi ao seu pai. E quando ainda longe, o pai o viu, encheu de compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Outro aspecto da cultura judaica. Esse filho jamais deveria ser aceito pelo pai de volta, pela tradição judaica. Porque ele pediu herança ainda quando o pai estava vivo. Para a leitura daqueles da aldeia, ele desejou a morte do pai. Então era digno de viver com aqueles trabalhadores daquela aldeia. E outro aspecto aqui que chama a atenção os historiadores é que o pai, quando ele fala assim, o pai o viu de longe.
Identificou. Visão. E saiu correndo. Um senhor daquela idade, é a referência, sair correndo e a aldeia toda vendo, é um absurdo. É o contrário, é o filho que tinha que sair correndo. Mas o pai não, o pai saiu de encontro ao filho. Amor. Quebrou, digamos aqui hoje na linguagem popular, quebrou o protocolo. E foi ter com aquele filho amado. É Deus nos chamando de volta, nos acariciando de volta ao seu seio. Porque por mais que nós façamos de errado, com o mais grave absurdo que nós possamos cometer durante as nossas existências, Deus sempre é amor e vai nos amparar. Ele não cessa de amar os seus filhos e todas as criaturas que Ele criou. Entretanto, nós temos que responder por nossos desencontros. Nós temos a liberdade de agir, mas nós estamos presos às consequências dos nossos atos, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. E ele falou, repetiu tudo que estava em mente: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Ele viu a dimensão do erro dele. Ele viu que o que ele cometeu, aos olhos da cultura judaica e daquele povo daquela aldeia, foi um crime. É impedir a herança. Mas mesmo assim o pai o perdoou. Agora, se o pai perdoou e os outros não perdoarem, o importante é o pai. É o pai. Porque nós geralmente nós somos acometidos de um orgulho e de uma falta de uma miopia moral indizível. Porque nós pensamos que nós nunca vamos passar por aquilo que aquela pessoa passou. Pode até ser. Mas nós vamos passar por coisas semelhantes, tão graves quanto. Não está escrito no Evangelho dos escritos evangélicos, dos escritos espíritos, o seguinte: uma coisa que não é nem de longe grave aqui na terra, é muito grave perante a lei de Deus. Somos nós. E esse filho, caindo em si, disse que não era digno. Veio o extremo. Ele foi um rebelde que dissipou toda a fortuna do pai. A parte da fortuna daquele pai. Depois que ele passou por dificuldades indizíveis a ele voltou, fez uma reflexão profunda e viu os erros que ele cometeu. Ele se reconheceu. Não, eu errei. Então, eu tenho que ir lá pedir desculpa. Eu tenho que ir lá pedir perdão ao meu pai. Talvez até ele não me perdoe. Talvez tenha passado isso na mente do filho. Mas o pai sempre está de braços abertos para o filho, principalmente quando as desculpas são sinceras. As desculpas oriundas do sofrimento, da dor deslacerante, dos nossos desencontros. Mas o pai, respondendo ao filho, não respondeu sobre a afirmativa e o desejo do filho de não ser mais considerado filho e de tê-lo como um servo e não mais como um ente querido. Ele tomou uma atitude. Vamos lá. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe o anel do dedo e as sandálias dos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegramo-nos,
porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Naquela época era muito difícil você comer carne, a pessoa comer carne. Só os grandes proprietários que, quando tinham festas, algum evento, matavam um bezerro, matavam um boi. Mas geralmente era o que? Pesca, alguns legumes, essas coisas todas, as pessoas do poder aquisitivo mais baixo. Então ele matou um bezerro. O anel é o símbolo de festa, de alegria, de comunhão. Tirou o anel que estava guardado, colocou no dedo do filho, calçou as sandálias e vestiu. Porque ele considerava que o filho estava morto, espiritualmente. E reviveu. Caiu em si. Havia se perdido e foi achado. Isso é motivo de quê? De comemoração. Toda redenção espiritual é razão para aplauso. Porque um que volta ao seio do Pai, às hostes de Deus, para trabalhar em prol do bem, em prol do amor, em prol da solidariedade. E aí surgiu o personagem. Você lembram que tinham 2 filhos? O filho mais velho ficou, o filho novo partiu. E o filho mais velho, que estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, via a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que é aquilo? Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois recebeu são e salvo. Essa passagem aqui já era para nós, para quem acompanha, para quem já estudou a palavra, já era motivo de alegria para o irmão. Meu irmão voltou, meu irmão se arrependeu. Que bom, eu vou ficar com ele, eu vou me alegrar com ele, eu vou participar da festa, vou abraçá-lo, vou beijá-lo, que bom. Mas não foi isso que aconteceu. E segue. Mas ele ficou indignado e não queria entrar. E o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Nós começamos a ver aqui que esse filho, era um filho complicado. Entende? Por isso falam o filho pródigo e o filho egoísta. E nós vamos ver lá na frente o porquê isso. Esse filho, além de tudo, ele tinha inveja. Parecia que ele tinha inveja do filho. E ele fala o seguinte, que por ele ter trabalhado, por ele ter se dedicado, ele merecia mais atenção. Enquanto o outro que fugiu, o teu filho, não fala mais de irmão, o teu filho é irmão dele. E ele o quê? Ele aparta o irmão e trata o irmão como estranho. Esse teu filho. Nós paramos e analisamos. Por que é isso? Rebeldia apenas? Não, inveja. Falta de compreensão. E no momento que ele fala, o teu filho, nós sinalizamos aqui o que? É a separação espiritual entre o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo voltou, caiu em si, estava apartado, mas voltou ao seio do pai. O filho novo, mesmo estava apartado, não estava ali. É tipo assim, quando ele fala aqui que obedeceu às leis, que cumpriu tudo que ele falou, tal, e não deixe nada, nós lembramos da palavra dos talentos. Não é verdade? É o esforço que é empreendido. É a vontade de fazer, desinteressadamente, por fazer.
fazer o bem pelo bem. Então ele só trabalhava para um dia pensando que ia substituir o pai e tomar tudo do pai. O que nos parece é isso na parábola. E o filho, primeiro filho, o outro filho foi mais sincero, rebelde, foi embora e tudo. Esse aí parece que dissimulou para ter tudo o que o pai tinha. Agora de outra forma. O outro dispensou tudo, gastou tudo. Esse aí queria ficar com tudo. Então, muitos historiadores falam que são os dois filhos equivocados, os dois filhos errados, os dois filhos perdidos. Porque ele queria se apostar, ele queria o reconhecimento do pai. Mas o reconhecimento, muitas vezes, quase sempre, vem naturalmente, companheiro e companheira. E o requisito maior é de Deus. Ele sabe quando nós estamos fazendo uma coisa desinteressadamente, por solidariedade, por carinho, por afeto, e quando nós estamos fazendo uma coisa por interesse, movida por interesses inconfessáveis. E parece ser essa passagem do filho pródigo. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Teu irmão, desperta, ele não é desconhecido, não é esse teu filho, é teu irmão. Nós somos uma família. E você quer separar? Por uma coisa, por um interesse menor? E aqui acaba a parábola. Mas nós sempre pedimos socorro a Emmanuel, e Emmanuel esclarece, né? No livro Pão Nosso, o filho egoísta, capítulo 157, ele diz o seguinte: a parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção, e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Uma residia no esbanjamento, a outra na avareza. São duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. E não é isso? Todos nós queremos, mas nem todos nós podemos ter. Então, muitas vezes nós queremos as coisas de maneira indevida. Muitas vezes desencontros, muitas vezes armando estratagemas para conseguirmos e obtermos essas coisas. Por isso, porque essa é a parábola dos dois filhos equivocados. Um porque era esbanjador e o outro porque era avarento. Queria só para si. E Emmanuel nos coloca, e como ele nos convoca para uma reflexão mais profunda, nós encontramos também, olhamos o outro lado, o do filho, o do filho mais velho. De maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno. Raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento da conduta condenável que permanecia sobre o teto familiar, não menos passivo de repressão, do filho mais velho. Vamos lá, por que a mãe falou assim, que poucos enxergaram a conduta do filho mais velho, né? Que permanecia sobre o teto familiar? Por que isso? Só porque a cultura judaica nos traz o seguinte: quando há um conflito na família, o filho mais velho, ou a pessoa mais velha, no caso o filho, vai ser o mediador para apaziguar. E o que foi que o filho fez, o mais velho? Cruzou os braços e deixou o filho mais novo ir, porque ele tinha interesse de ficar sozinho na propriedade e se apostar na propriedade. Ele
ele negou a cultura, os ensinamentos judaicos, que ele tinha que ser o mediador, por ser mais velho. Ele nada fez, ficou em silêncio. Um silêncio condenatório. Um silêncio que o denuncia. Quem conhece a cultura judaica, e ele identificar logo isso nele. Que ele ficou em silêncio porque ele tinha algum interesse em confessar. E nós fomos ver o interesse agora, quando ele se manifestou, quando o filho mais novo voltou. Esse teu filho, tu não me deste o cabrito para me alegar com meus amigos, mas matou um bezerro para esse filho teu que foi perdido, que se perdeu e gastou seu dinheiro com prostitutas. Será que cabe a gente julgar? Nós ainda não aprendemos, mas nós julgamos. Mesmo nós não temos todos os elementos, todos os dados à nossa disposição, só Deus os tem, mas nós queremos sempre estar como juízes de toga, julgando os equívocos dos outros, e não conseguimos fazer a nossa autocrítica, porque nós não fazemos isso. Os nossos erros são sempre equívocos, não são erros, no máximo. Os nossos erros são sempre terceirizados, responsabilizando outros por nossos erros. Que me induziu, que me disse, que me aconselhou, eu errei. Não. É o exercício do livre-arbítrio. E simultaneamente revela o perfil do teu caráter, da tua índole. São nesses momentos cruciais que nós passamos a identificar esses acontecimentos, essas personagens que nós nos debatemos dia a dia na nossa vida, seja no trabalho, na sociedade e na família, principalmente na família, que nós devemos ter um exercício maior de tolerância, porque é ali que está a nossa dificuldade, não é na rua, é na família. E esse irmão mais velho voltou-se contra a família ao negar a tradição de ser o mediador. Ficou em silêncio, cruzou os braços e deixou o filho partir. Mas você pode perguntar, e aí, Jean? Mas o pai também ficou em silêncio. O pai também ficou em silêncio. O pai poderia dizer, não, mas o pai tinha outra visão e outro papel. Ele tinha que liberar o filho, era o desejo dele. Era o desejo do filho. Ele sabia que o filho ia cometer certos desatinos. Ele sabia, no fundo, que o filho ia gastar todos os bens que lhe foi doado por ele. Ele sabia que o filho ia sofrer. Mas ele não podia deixar e impedir o crescimento moral do filho. Ele errou? Não, acertou. O filho voltou. E nem por isso o pai o humilhou. Ao contrário, quebrou o protocolo, saiu correndo para abraçá-lo. E o filho mais velho, o que fez? Virou as costas e não é comigo. Quando ele teria de intervir. Talvez, não sei, a intervenção deles poderia fazer muita diferença naquele momento. Pedindo ao irmão, meu irmão, não vá, fique. Aconselho, cuidado, não vá, a vida não é assim, é difícil fora daqui, é muitas dificuldades, mas nem isso ele fez. Ele ficou em absoluto silêncio sepulcral, por um interesse menor. E continua Emmanuel. Lendo a parábola com atenção, ignoramos que qual dos filhos é o mais egoísta, é o mais afortunado, se o pródigo ou se o egoísta. Mas atrevamos-nos a crer que da imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. No livro A Justiça segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno,
o seu inferno, tem 3 fases para nós quitarmos a nossa dívida com a nossa consciência. O arrependimento, a reparação e a expiação. Passar por aquilo que aquela pessoa passou. Então ele já deu um passo. Ele já caiu em si. Ele viu o erro. Doeu a consciência dele. Ele ficou com remorso. E voltou. E voltou para o seio do Pai. Enquanto muitos rancorosos, somos rancorosos, não queremos, achamos que nós estamos certos, estamos magoados e o mundo está errado. Que nosso pai foi injusto. Na verdade, não foi. Nós temos aprendizado a realizar aqui na Terra. Nós temos todos os instrumentos. Mas nós precisamos passar por isso. Porque, caso contrário, nós não vamos aprender. E nós vamos voltar sempre repetindo em novas existências as lições. E, finalmente, vamos aos 10 mandamentos, o mandamento 4. Honrai vosso pai e vossa mãe. Diz lá: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim que viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus nos dará. Quem honrou o pai e a mãe dos 2 filhos? Uma pergunta que nós devemos fazer dentro de nós mesmos. Porque o primeiro desonrou. Foi para pedir a herança, foi gravíssimo, foi para fora. Mas depois ele se arrependeu e se redimiu. Isso não é motivo de nota? Não seria um atenuante perante a lei de Deus? E o outro que ficou? Será que honrou? Qual foi o mais verdadeiro? Ou o menos falso? Foi o que partiu ou o que ficou? Que queria na herança? Qual dos 2 filhos? Anais é pessoal. Leia e reflita por si mesmo. E quando diz aqui, honrai vosso pai e vossa mãe, e muitos podem dizer assim, ele quando fala assim, a fim de que viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus nos dá. Mas Jean, um criminoso, não honra o pai e mãe e vive mais, e o pai morre e está aí. Os bandidos que não honram o pai e mãe, matam o pai e mãe. Não é essa vida que ele está se referindo. É a vida espiritual, a vida com menos sobressaltos, com menos dores, com menos sofrimento. Ele está falando dessa vida. Uma vida longa, uma vida de paz, uma vida construída no alicerce da paz, da verdade e da justiça. Como aquele testemunho que tem lá, na questão 886 do Livro do Espírito. Justiça, amor e caridade. Para que ele tenha isso. Para que ele age com justiça, principalmente consigo mesmo. Que age com caridade nas suas ações. Ceifada de amor. Terás vida longa. Tentar compreender o nosso Pai, como nós precisamos ser compreendidos. Chega uma fase na nossa vida que nós caímos em si e percebemos isso. Que nossos pais são como nós, estão no aprendizado constante, que também erram. Embora com uma larga experiência, mas se equivocam. Mas nós nos equivocamos muito mais do que eles. Que talvez nós tenhamos muito mais que aprender. Que possamos realmente, companheiros e companheiras, refletir sobre essa mensagem singela, simples e sem pretensão de ter terminado nesse instante, mas que reflita, medite. E todos nós somos filho pródigo, voltando ao seio de nosso Pai, tomando os caminhos verdadeiramente, é verdade, diversos, mas estamos voltando. Uns, como falam na linguagem popular, troncos e barrancos, outro de uma maneira mais suave e mais leve, mas todos, Deus está de braços abertos esperando o nosso retorno. Que Deus abençoe hoje e sempre todos nós. Muita paz.